Olá, nossa conversa hoje aqui na TV Câmara Jacareí, no programa Gente em Destaque, com a advogada e escritora Silvia Máximo. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui em Jacareí, na Câmara Municipal, no seu programa. Depois de muitas tentativas, né, de ida e volta, finalmente chegou o dia, né? Finalmente chegou o dia, depois do lançamento do livro aqui em Jacareí, que foi em junho, finalmente chegou o dia, tão esperado. A Silvia lançou esse livro aqui sobre a saga da família dela, a família Máximo, uma das famílias mais conhecidas em Jacareí. Tem o subtítulo de Memórias Afetivas, né? Mas a gente vai falar do livro daqui a pouquinho. Certo. Eu queria antes falar com você sobre a sua infância. Você é nascida em Jacareí, né? Eu sou nascida em Jacareí, eu passei a minha infância aqui, junto com meus pais, meus avós, meus tios, até os 5 anos. Morávamos na rua Cônego José Bento e todos moravam por ali. A família Máximo praticamente morava por ali, entre a Cônego José Bento, entre a João Américo e entre a Pompílio Mercadante. Então eu tive assim, a satisfação de ter uma infância muito feliz aqui em Jacareí, num período muito sossegado. Depois, com 5 anos, vocês vão para onde? Depois, com 5 anos, em razão da profissão do meu pai, promotor de justiça, na época chamado promotor público, aí nós começamos a mudar de comarca, conforme as promoções dele, as promoções da carreira. Infelizmente, saímos de Jacareí por conta da carreira dele e fomos para diversas cidades. Por exemplo, para Ubatuba, para Jundiaí, para Itatiba, para Jundiaí e depois até voltarmos para Jacareí na década de 70. O que você se recorda mais da sua infância? Você falou que ficou aqui em Jacareí até 5 anos, mas depois volta. Como é que era a Jacareí da sua infância? Eu tenho poucas lembranças, porque era uma criança e eu me lembro de brincadeiras na rua, na Cônego José Bento, que a minha avó morava ali, meus avós, Tito Máximo, a Natália, meu pai, meu tio Onda, depois era na outra rua já era tio Nilo, tio Liceu e todos da família. E eu me lembro que era uma convivência muito harmoniosa da família, todos se frequentavam muito. Não tínhamos tantas atividades, eram atividades em casa mesmo, né? E o cinema que já dominava, o Cine Rio Branco, que já existia ali e já dominava praticamente a vida da cidade. Aliás, o cinema também era uma parte importante da sua família, né? Uma parte importante, que já tinha o cinema e o hotel. E essa parte, você é filha do Luiz Máximo, que foi deputado federal, deputado estadual, ex-vereador de Jacareí também. Essa parte política envolvendo seu pai também tem muitas lembranças suas de campanha, assim? Nessa época, até os 5 anos, não. Porque ele foi vereador, eu não tinha nascido, e em seguida ele ingressou no Ministério Público para só retornar à vida pública, à vida política em Jacareí na década de 70. Aí sim eu tenho todas as recordações, a partir de 1975. Que ele foi candidato a prefeito em 76, né? Isso. Ficou em primeiro lugar, mas não conseguiu assumir porque tinha uma regra de sublegendas, de sublegendas, então dessa fase eu me lembro, dessa fase da política de Jacareí, eu me lembro, daí pra frente eu me lembro. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, que é a Fernanda, que é empresária da educação, que tem uma escola aqui em Jacareí, que é o Instituto Máximo de Educação. E que tipo de educação os seus pais deram para você e sua irmã? Eu digo que foi uma não rigorosa, uma educação tradicional, graças a Deus. E sempre focando para a visão familiar, a importância da convivência familiar, a visão religiosa, sem nunca perder a fé, a questão religiosa, e um foco nos estudos, sempre preocupados, meus pais sempre preocupados, e nos fornecer um estudo de qualidade, que naquela época eram as escolas públicas. Tanto é que eu e minha irmã sempre frequentamos escolas públicas, não era ensino fundamental, né? Era do primário até a faculdade. Sempre frequentamos escolas públicas. Então foi assim, é um legado que meu pai passou para nós. A educação, a vida familiar e a religião, a vida também voltada para os princípios religiosos. E de características de personalidade, o que você acha que tem de que é do seu pai e de que é da sua mãe?
Do meu pai, de cada um? Bom, do meu pai eu segui a carreira jurídica. Meu pai promotor de justiça, eu também sou promotora. Então, quando eu decidi fazer direito, então eu já, desde que eu terminei o ensino médio, aí eu já queria fazer direito, então eu já tinha esse foco, porque eu admirava muito a carreira dele, muito o trabalho dele, eu tinha muita curiosidade, eu gostava muito. E da minha mãe eu tenho essa coisa familiar, de termos essa convivência familiar, e a minha mãe sempre uma pessoa muito elegante, muito dedicada à família, e também me deu esse exemplo da independência da mulher, que a minha mãe sempre foi uma mulher independente, sempre trabalhou. Ela era professora, ela lecionou em escola rural, depois ela entrou na funcionária da Caixa Econômica Federal, então ela trabalhou a vida inteira. E da minha mãe eu peguei essa questão da mulher independente, que anos atrás, não é, na década de 70, não era como é hoje, não é? Não se falava em empoderamento, não se falava, imagina, a violência contra a mulher, em direitos da mulher, não. E a minha mãe sempre foi uma mulher de vanguarda, então acho que isso eu peguei muito da minha mãe e também da minha avó, da mãe do meu pai, que ficou viúva muito jovem, do meu avô Tito, e que também me deu assim, tenho ótimas referências dela, referências muito fortes, tanto da minha mãe quanto da minha avó. De uma certa forma, a sua irmã seguiu um pouco a carreira da sua mãe, né? Na educação, né? Foi, é verdade, se bem que meu pai também foi professor, né? Então nós ficamos ali, as duas ali. Mas ela foi para essa área de educação. Ela sempre gostou muito dessa área, sempre foi focada para a educação. Sempre gostou muito do trabalho com crianças, tanto é que ela teve um trabalho muito importante na JAN, na parte de pessoas com deficiência. Então ela sempre gostou muito, até que ela fundou a escola dela, que já tem 25 anos. E lógico que tem o seu avô, o Tito Máximo, que morreu muito cedo, com 59 anos, né? Foi. Mas a maioria da família é uma família de longevos, né? Seu pai vai fazer 92 em março, né? Vai. E a sua mãe também, né? A minha mãe está com 86, meu pai com 92. Tem a prima do meu pai, a Rita Emília, escritora, que tem 93. Os primos dele, o Rafael, qual outro? A minha madrinha, Yara. A Yara, filha do Albano, que também é a mais velha dos primos, que está com 94. Então, espero chegar lá. Com outros volumes do meu livro. Exatamente. Acho que eu vou ter muita história para contar. Vai. E o seu trabalho de promotora, que lembranças que você tem do seu começo de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Meu começo de carreira? Bom, era um sonho ingressar no Ministério Público, e que eu consegui, graças a muito estudo, muito esforço, cursando uma faculdade muito boa, a São Francisco, depois me preparando e consegui sair da faculdade e imediatamente ingressei no Ministério Público. E foi um início de carreira muito difícil, que eu calculo que continue até hoje. Mas estamos falando de 40 anos atrás, então realmente a vida do promotor era muito mais sacrificada. Nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos celulares, não tínhamos... Hoje a carreira está muito estruturada, né? Com auxiliar, oficial de promotoria, estagiários. Hoje a carreira desperta muito interesse. Naquela época não era bem assim. Nós estávamos ainda, né, em 88, quando o Ministério Público conseguiu aprovar a sua lei orgânica, então foi adquirindo outro perfil. Então não foi fácil. E tem um outro detalhe. Naquela época, as mulheres nas carreiras jurídicas eram pouquíssimas. Eram pouquíssimas. Eu acho que não tinha nenhuma desembargadora e as promotoras eram poucas. No meu concurso, e também os concursos demoravam para abrir e eram poucas vagas. No meu concurso foram 33 vagas e apenas 10 mulheres, sendo que 2 acabaram desistindo, não foram confirmadas na carreira. Então era muito difícil. Então eu acho que eu asfaltei o caminho para muitas colegas, eu e as outras, né, da minha época. Porque
como você disse, 40 anos atrás era outro mundo, né? Era outro mundo, e para as mulheres também. Também, é. Então, mas eu nunca tive problema, sempre tive a minha postura, nunca mudei com a minha postura e sempre tive colegas que sempre respeitaram as mulheres. E de casos que marcaram a sua trajetória de promotora, você se lembra de algum que mais te marcou, por determinada situação? Bom, da minha carreira, que eu fiquei mais de 32 anos no Ministério Público, porque eu passei por diversas comarcas, fui para São Paulo, que eu queria muito trabalhar em São Paulo, no Fórum João Mendes, na Vara da Família, que é assim, uma paixão minha, o direito na área da família. Mas depois eu voltei para São José e voltei para a Vara da Infância. Então é aí que eu tenho as recordações, vamos dizer, as recordações mais marcantes da minha vida. Na minha carreira profissional, as recordações da Vara da Infância. E, por exemplo, porque tem alguma história de um caso, sei lá? Tem muitos casos emblemáticos, mas são todos segredos de justiça. Mas, assim, você lidar com essa camada da população, com a questão da adoção, com a questão do abandono, com a questão do menor infrator, e realmente cada caso é um caso, cada caso é uma história e que deixam marcas. Eu ainda penso em, quem sabe, um dia escrever sobre a minha carreira. Sobre a minha carreira, porque foi realmente um desafio. Não são todos promotores que vão para essa área, porque é uma área que você se envolve emocionalmente. Tem que ter muita sensibilidade para fazer isso. Tem, muito, porque você está lidando com a parte mais delicada da sociedade, com a parte mais carente, mais vulnerável. Então, me marcou muito. E você era do tipo que, quando ia para casa, ficava pensando no caso e não conseguia dormir direito porque tinha que tomar uma decisão? Até hoje, né? Eu me lembro de muitas situações, porque casos insolúveis que você tinha que resolver na hora, ou então tinha que tomar uma providência para aquele momento, para depois juridicamente ainda ser analisado. E, enfim, era muito difícil. Tinham casos assim, porque muitas decisões eram tomadas em conjunto, porque essa parte da Vara da Infância, você age com uma equipe. Você tem um estudo social, psicossocial, então você não aplica, não é aplicação fria da lei. Não é? Você tem que ter todo aquele envolvimento, toda aquela equipe técnica para ajudar na sua decisão. Sempre dentro da lei, é óbvio, né? Para a gente fechar esse bloco, a sua família tem muita gente que é relacionada com a política, né? Eu já falei, seu pai foi deputado, foi vereador, seu avô foi prefeito aqui de Jacareí, o Tito Máximo, né? Você nunca se interessou pela política? Foi de ser convidada a ser candidata? Esse é engraçado. Eu nunca me interessei. Eu acho que eu não tenho perfil. Mas teve uma época em São José, essa época que eu fiz um trabalho lá da infância, que era contra o combate à prostituição, e teve muita repercussão no Vale inteiro, que foi uma equipe que nós montamos, junto com os promotores de São Paulo, do Fundo do Vale, para combater a prostituição, a exploração sexual de criança e adolescente às margens da Dutra. Foi um trabalho assim maravilhoso e que depois, com o apoio da Polícia Federal, ficou bem grande, mas nós que começamos, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, nessa época, em São José, achavam que eu tinha alguma pretensão. Imagina, né? Não, mas eu nunca pensei, não é meu perfil. E nunca foi convidada? Formalmente, não. Assim, você não tem interesse e tal. Não tem. Quer dizer, é engraçado porque a sua família tem muita gente, né? Que esteve envolvida com a política até o último fio de cabelo, né? Exatamente. Os primos dessa minha geração, ninguém. Minha irmã, calculo que não, que até hoje não, acho que também não tem interesse, e os primos também nenhum. Quer dizer, a geração de políticos acabou com a geração do seu pai, então. Eu acho que vai parar. Não sei, quem sabe, né? Agora eu tenho um neto, quem sabe, né? Aliás, é o Luiz Máximo, o neto. Então. Então, ele, quem sabe, né? Ainda tem a geração, a família continua.
Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.